Esse vai ser um vídeo um tanto quanto impopular, porque eu quero falar sobre parar de tomar café. Eu tomo café, antes que você já fique com raiva de mim logo de cara, calma, eu bebo café, tá bom? Mas de uns tempos pra cá eu passei a consumir café de uma forma muito mais consciente. E recentemente eu fiz um post lá no Instagram contando sobre isso, sobre a minha experiência. Fiquei de novo, mais uma vez, fiz um detox de café, fiquei 5 dias sem tomar café. Estou há mais tempo sem, nesse exato momento. E a galera ficou um tanto quanto alvoroçada. E aí eu resolvi vir aqui e explicar um pouco para você o que que existe por trás disso, tá? O porquê que eu tomei essa decisão. Inclusive, tô até pensando em fazer um vídeo depois aqui para comentar os comentários que teve nessa postagem. Se você achar que é uma boa ideia, me conta aqui nos comentários, tá bom? Que eu faço isso. Senão, às vezes, é repetitivo demais, né? Mas vamos lá. Deixa eu te contar o porquê de eu ter tomado essa decisão e por que essa minha relação com cafés tem se tornado, ao longo dos anos, cada vez mais consciente e menos abusiva, ou pelo menos é o que eu tento, tá? O que acontece? A primeira vez que eu fiz um detox de café foi fazendo uma técnica do yoga, do Swastika Yoga, chamada de Butta Shuddhi. Nessa técnica, uma espécie de treinamento, você passa 5 dias, tá? Você passa uma semana ali, menos que isso, de segunda a sexta, com uma rígida seleção alimentar, uma rígida seleção alimentar, fazendo um processo de purificação do seu organismo. Então você tenta comer só coisas orgânicas, você tira o açúcar da sua alimentação, você tira o sal, você tira todos os industrializados, você tira todos os itens passíveis de vício. E isso inclui todas as inas, tá? Xantinas, cafeína e outras inas que tem por aí. E essas inas se encontram em tudo quanto é coisa estimulante. Então, por exemplo, café tem esses estimulantes. Você pega a cacau, chocolate, mesmo que fosse um chocolate super saudável, sem açúcar, ele vai ter esse estimulante. Você pega um refrigerante, que não tem como ser saudável mesmo, mas enfim, tem estimulante. Alguns chás, se tiver ali chá verde, chá preto, chá vermelho, se tiver chá mate, tudo isso também tem algum nível de estimulante. O tal do tereré, que o pessoal gosta muito lá no sul, tem tereré, tem chimarrão, tereré, chimarrão, tudo isso tem essas inas, tudo isso tem algum nível de estimulante por trás. Então, quando você faz esse Butta Shuddhi, você tira tudo isso da sua vida durante 5 dias, tá? Você não elimina para sempre. Ah, você também tira carnes, você também tira laticínios, ovos, enfim, é uma alimentação bem estrita, bem regrada, não vou adentrar nisso aqui, seria uma aula gigante sobre isso, mas é uma alimentação bem estrita, bem regrada, durante um curto período de tempo, 5 dias, tá? Fez o processo de detox, volta para sua vida normal. O que aconteceu comigo? A primeira vez que eu fiz isso, foi a minha primeira experiência sem café. Nos primeiros dias era um caos, era terrível, era horroroso. Eu ficava muito lento, muito devagar, me sentia cansado o dia todo. Mas aí chegava a noite, eu dormia muito bem. Uma diferença considerável na qualidade do meu sono. Eu falei, cara, parece que esse negócio é bom. No final dos 5 dias, caramba, minha qualidade de sono estava lá em cima. Eu acordava profundamente revigorado. Eu vou falar aqui para você, uma sensação, tá? Eu não sei se isso é fato, se é científico, mas enfim, a sensação que eu tinha é que, independente do horário que eu consumisse a cafeína, existia uma influência direta no meu ciclo de melatonina, que é o nosso sonífero natural, né? Que o nosso organismo mesmo produz. Mas a sensação era essa. Toda vez que você acorda de manhã e você está sonolento, é porque a melatonina não teve tempo suficiente para se regular ali no seu organismo ao longo da noite. Ou você dormiu pouco ou você dormiu mal. E quando eu fiz esses períodos de retirar o café, eu sempre acordei mais disposto. Então tenho a sensação que tem uma interferência nisso, tá? Então foi uma sensação muito boa, foi muito agradável. Depois de passar 2 ou 3 dias limpando o corpo da cafeína, cansado, sonolento, devagar, às vezes um pouco de dor de cabeça e tudo mais, depois de passar esse período, a sensação é de um foco estável, é de um foco
não agitado, não alvoroçado, uma estabilidade mental muito grande. Depois que eu fiz esse detox, naturalmente, eu fui lá e voltei a tomar meu café porque eu gosto. E é isso, né? Nós somos feitos de condicionamentos. E eu tinha condicionamento de tomar café, eu voltei a tomar. No começo eu falei, não, vou tomar menos agora e tal. E pouco a pouco eu fui voltando a tomar tanto quanto eu tomava antes. Acontece que esse exercício do yoga eu repeti ele várias vezes ao longo dos anos. Mais de uma vez por ano, há muitos anos eu faço isso. E conforme eu fazia esse exercício, eu ia dando essa reforçada de caramba, esse negócio não faz tão bem assim, esse negócio tem uns malefícios aí por trás. Essa parada não é tão interessante. E não só foi acontecendo comigo, como eu fui vendo acontecer com outras pessoas. O caso mais marcante que eu tive foi com hoje a minha esposa, na época era minha namorada. O que aconteceu com ela? Minha esposa, atualmente, aos 25 anos, se eu não me engano, ela começou a tomar remédio para pressão alta. E ela foi em vários médicos diferentes para investigar isso, várias especialidades diferentes para ver o porquê uma pessoa tão jovem, tão nova, estava com pressão alta que não conseguia regularizar. Investigou hábitos de vida, fez um monte de exames, etc. Ninguém chegou numa solução, ninguém entendeu o porquê que ela tinha aquela pressão alta. E aí ela passou a tomar remédio de uso contínuo para pressão alta, com 25 anos. Ela tomou esse remédio, eu estou chutando os dados aqui, as datas, tá? São aproximadas, mas se não me falha a memória, ela tomou esse remédio por uns 5 anos, mais ou menos. Até que ela estava fazendo uma dessas semanas de purificação, e ela começou a passar mal no trabalho. Começou a se sentir muito mal, suar frio e tal. Pegou e foi para a enfermaria. Chegou lá na enfermaria, a enfermeira atendeu ela e falou, olha, você está com pressão baixa. Ela falou, ué, mas como assim? Eu tenho problema de pressão alta. Inclusive eu tomo remédio para pressão alta. Tem algo errado, né? Ela falou, ó, a enfermeira foi orientar, ela falou, então, para de tomar o remédio e procure o seu médico, né? Obviamente, é o conselho sensato. Nisso, ela pegou e parou de tomar o remédio. No dia seguinte, ela não se sentiu mal mais. E ela fez isso durante o restante do exercício ali de purificação, de detox. Ficou bem, ficou sem o remédio da pressão alta. E depois disso, ela fez uma experiência de tomar o café de novo e percebeu que isso interferia diretamente na pressão dela. Não sei por quê. Não sei se por tomar muitos anos a fio, por ter começado a tomar café muito cedo, mas no caso dela, cara, chegou a desencadear uma doença, pressão alta. E ninguém pensou nisso, nenhum médico, nenhum profissional da saúde pensou em orientar ela em relação a isso. Ela tirou o café, ela parou de tomar um remédio de uso contínuo. Obviamente para ela, o café ali foi o fim da linha, né? Ela realmente eliminou muito e pelo apreço ao sabor do café, ela passou a tomar descafeinado. Que é uma coisa que eu também faço bastante na minha rotina quando eu quero dar uma controlada aí no tanto de café que eu tomo. Então, essas experiências foram fazendo com que eu me questionasse, cara, peraí, parece que café não é só essas mil maravilhas, né? Parece que tem muito efeito colateral por trás que atrapalha inclusive no meu dia a dia, na minha concentração, no meu foco, na minha ansiedade, na minha pressão. Pô, eu vou repensar essa história. Foi a partir de então que eu comecei a ter um consumo de café um pouco mais consciente. A partir dessas experiências. E aí a gente chega num segundo ponto, que é o café, ele é um vício. Todas as vezes que eu fui fazer esse detox e parei de tomar café e outros estimulantes, o que sempre aconteceu? 1, 2, 3 dias com dor de cabeça, cansaço, muita preguiça, moleza, uma vontade de não fazer nada, uma baixíssima motivação. Cara, você fica mal, muito mal. E isso é normal, por quê? Porque o café, a cafeína, é uma substância viciante, estimulante e viciante. Chega um ponto em que você não está mais tomando café para você se sentir com disposição, para você se sentir enérgico. Chega um ponto que você depende do café para você se sentir normal. Sem o café, você fica abaixo de normal, você fica lento, você fica com a mente devagar.
Isso é um vício. Quando você depende de uma substância externa para estar no seu estado normal de disposição, você está viciado, você está dependente de uma substância. Nesse caso, o café. Gente, isso não é normal. Tá tudo bem que você gosta de café, eu também gosto. Tá tudo bem que você beba café, eu também bebo. Mas você tem que ter consciência de que, cara, isso não é normal, você está viciado. Teve uma pessoa que comentou lá no post que eu fiz, falando que quando ele tentou parar de tomar café, ele chegou a ter náusea e vômito. Isso é uma crise de abstinência, gravíssima, inclusive. É uma droga da qual você está dependente. Não só você, eu também. Estou me purificando agora. Mas o vício, sabe como é que é o vício? É o condicionamento, é o hábito de acordar de manhã e tomar, é o hábito de fazer o cafezinho lá na moca, é o hábito de fazer o cafezinho lá no coador de pano, no coador de tecido, de papel, enfim, seja lá como você gosta de tomar café. É o hábito de tirar no expresso. A gente tem esses hábitos enraizados, porque nós somos seres condicionados. E a gente faz as coisas sem pensar. Então eu estou aqui só compartilhando com você como foi meu processo de parar de tomar café no automático e começar a tomar café menos automático. Começar a questionar esse vício, esse hábito tão enraizado na nossa vida. E começar a perceber, tomar consciência dos malefícios que isso também traz para o meu dia a dia. Então, vício é isso. Vai dar crise de abstinência. Então, você talvez escute esse vídeo, talvez esteja me ouvindo aqui agora, e você tenha vontade de experimentar ficar sem café. Se você fizer isso um dia, 2, 3, uma semana, e você começar a sentir uma dor de cabeça terrível, uma preguiça terrível, já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Ah, eu não dou conta de ficar sem café, me dá dor de cabeça. Isso é vício, isso é abstinência. Você está se purificando de uma coisa externa. Então, a má notícia do café, a boa notícia, melhor dizendo, é que você consegue retornar o seu organismo a um estado natural, livre daquela substância, muito rápido. 3, 4 dias isso acontece. A má notícia é que esse vício também se recoloca no seu organismo muito rápido. Se você tomar café ali 3, 4 dias consecutivos, você já tem esse estado de vício. No momento que eu estou agora, que eu fiz o detox, eu sei que se eu pegar hoje e tomar café, só hoje, e amanhã eu não tomar, amanhã eu não vou ter dor de cabeça, amanhã eu não vou ter preguiça, amanhã eu não vou ter todos aqueles efeitos que eu tinha antes quando eu parei, quando eu estava tomando consecutivamente todos os dias sem parar. Então, quando você tira o café do hábito diário, você tem crise de abstinência. Quando você toma um dia isolado, você não tem essa crise, porque você não teve tempo para viciar-se novamente. O problema é a coisa fazer parte do seu dia a dia, todos os dias, como se a sua disposição dependesse disso, como se tomar café fosse algo tão natural quanto acordar. Eu sei que talvez seja para você, já foi para mim. Em muitos momentos da minha vida é para mim, tão natural quanto acordar, mas eu estou questionando isso, estou tentando abrir a sua mente para isso, tá? Inclusive, nesse momento a gente chega no seguinte ponto. Sabendo disso que eu te falei, será que para você é interessante parar de tomar café? Veja, eu não sou o cara moralista que vai vir aqui te falar, olha só, o café é terrível, tira isso da sua vida, você não pode fazer isso, parar. Eu sou um praticante e ensinante de yoga. E quando se fala em yoga, para mim, a gente está falando de autoconhecimento, de expansão da consciência. Então, eu escolhi esse caminho para a minha vida, tá? Então, eu tenho o compromisso comigo mesmo, com o meu bem-estar, com a minha saúde, de questionar os meus hábitos, de questionar o que eu faço comigo mesmo, da minha mente, como ela funciona, meus pensamentos, o que eu faço ao acordar, o que eu faço a dormir, o que eu como, o que eu bebo, enfim. Eu me questiono tudo isso. E ao me questionar tudo isso, ao observar atentamente o efeito que essas coisas têm em mim, eu começo a fazer testes, a fazer experiências, a tentar entender o real efeito daquilo em mim, tá? Foi exatamente isso que eu fiz com o café. Então eu não vou virar para você e falar assim, cara, você tem que parar que esse café é uma porcaria, porque veja só, estudos científicos, vou abrir um
pergaminho aqui de 1000 estudos científicos falando dos malefícios do café. Não, não é isso, não é a ideia, tá? Não é esse o ponto. Não foi esse o ponto para mim. Eu não parei de tomar café porque café, sei lá, tem alguma coisa nos ossos lá que atrapalha a absorção de cálcio. Não foi isso. Não foi isso que me motivou. Foi puramente autoconhecimento e percepção dos meus vícios e não me querer ser escravo deles. Não querer deixar que os meus vícios me levem à deriva. Eu quero ser o senhor da minha mente, eu quero ser o senhor do meu destino, eu quero fazer as coisas porque eu quero. Não porque eu estou sendo levado por impulsos que eu nem tenho consciência que existem, tá? Então, essa é a minha motivação. E eu acredito que se você está aqui comigo, assistindo este vídeo, me ouvindo falar até agora de café, eu acredito que talvez você também tenha a mesma motivação. Talvez você também não esteja satisfeito com simplesmente viver a vida condicionada, sem questionar nada, sem mudar nada dia após dia. Se você busca esse autoconhecimento, eu acho que sim, você deveria não parar de tomar café, mas eu acho que sim, você deveria ter essa experiência de ficar 5 dias sem tomar café e nenhum outro desses estimulantes. Nem tô falando para você fazer o detox do yoga, o Butterfly Food igual eu fiz, não, tá? Da alimentação, etc. Não, só tira os estimulantes. Os cafés, os chás com mate, com chá preto, vermelho, branco, enfim, o cacau, que mais? O chimarrão, se você toma, o tereré, chamate, enfim, tire todos esses estimulantes da sua vida por uma semana e veja como você se sente, tá? Veja como que você percebe isso em você, tenha essa experiência, observe a si mesmo, veja o que aconteceu e através dessa experiência entenda qual que é a sua relação com a substância, qual é a sua relação com o café, como que você funciona sem ele, como você funciona com ele. E você vai chegar nessa ideia se vale a pena ou não, tá? Eu não decidi parar de tomar café do dia para a noite. Fazem anos que eu tenho essas experiências de fazer vários e vários detox de café, de novo, 3, 4 vezes por ano cara, deve ter uns 10 anos que eu faço isso, até mais, talvez uns 12 anos que eu repito esse processo. Então eu já fiz muitas vezes esse detox. E muitas vezes eu observei os efeitos. Até que eu falei, cara, de repente eu deveria realmente largar o café, ou não deixar que o café seja um hábito, mas usar essa substância realmente de uma forma mais social, né? Tipo beber socialmente, mais ou menos isso com café. De ir numa cafeteria com os amigos, de tomar um café mais gostoso, um café diferente, enfim, coisa nesse sentido. É a conclusão que eu estou chegando. Nem sei se eu vou fazer isso de fato, tá? Se eu vou conseguir, porque o vício é foda, né? Então não sei se eu vou conseguir, eu tô buscando, tá? Então, eu deixo aqui para você um convite para você ter a experiência. Eu não acho que você deveria sim parar de tomar café, mas eu acho que você deveria sim fazer uma experiência de ver como você funciona sem café. Para você fazer essa experiência, eu vou te dar 2 caminhos. Vou te dar o caminho do modo hard e do modo fácil, tá? O modo raiz e o modo Nutella. Qual que é o modo raiz? É o que eu fiz e se você achar uma boa, acho que funciona, tá? Dá certo. O que é o modo raiz? Tira o café e fica uma semana sem tomar e vê o que acontece. Ponto. Simples assim. Você vai ter crise de abstinência, você vai ter dor de cabeça, você pode ter enxaqueca, você vai ter sono, cansaço, desânimo. Cara, é um caos na sua vida. Mas é um caos interessante para você perceber o tanto que você está dependente daquilo. Eu gosto, tá? Eu gosto do modo hard. Pode ser que não combine com você, eu vou te dar outra opção já. Mas se você quiser fazer no modo hard, qual que é a minha recomendação para você? Não tire o café na segunda-feira. Vai atrapalhar a sua rotina, vai atrapalhar seu trabalho, vai atrapalhar o andamento da sua vida. Então, se você for fazer no modo hard, tire o café no sábado, tá? Ou até num feriado, se você tem um horário atípico de trabalho. Então, tira no sábado, porque daí, no sábado, você vai ter todos esses efeitos colaterais. Não vai te impedir de se divertir, de fazer sua farra, se você gosta de farra. No domingo você vai ter um pouquinho de efeitos colaterais e na segunda-feira você já vai estar meio que curado da abstinência de café. E aí você vai conseguir passar uma semana de segunda a sexta sem café e ver como que você se comporta, tá?
Os 2 dias são caóticos. Os 2, 3 primeiros dias são caóticos. Já estou te avisando. Se você escolher o modo hard, esteja preparado para isso. 2, 3 primeiros dias é crise de abstinência. Depois de segunda, terça até sexta, você vai desfrutar da rotina sem café e ver o que você acha disso. A segunda opção é o modo fácil. Qual que é o modo fácil? O modo fácil é você ir tirando aos poucos, tá? Então, como que seria isso? Vamos supor, eu acho difícil o modo fácil, o modo Nutella aqui, porque você tem consciência de quantos cafés você toma por dia? Você tem isso bem definido na sua mente? Ou cada dia é um tanto? Para mim, cada dia é um tanto, eu não tinha essa regra. Se você for fazer um modo Nutella, o que você vai fazer? Vamos supor que você tem o hábito de tomar 5 xícaras de café por dia, tá? Uma ideia, um exemplo. Você vai pegar e a partir de amanhã você vai tomar 4 xícaras de café por dia. Você vai fazer isso durante 3 dias. 3 dias tomando apenas 4 xícaras de café, ao invés de 5, como você estava habituado. E de preferência que essas 4 xícaras sejam mais cedo, né? Tire a última xícara do dia, tá? Não tire a primeira. Vai tirando as últimas. Depois de 3 dias tomando 4 xícaras, você pega e começa a tomar só 3 xícaras. Tira a última de novo. E aí você vai lá e toma 3 xícaras de café por dia. Durante 3 dias. Depois, você vai pegar e vai tomar 2 xícaras. Quando chega em 2, às vezes você vai sentir meio que uma falta, né, do ato social. Então, se for o caso, ao invés de tomar 2 xícaras, você pode tomar 4 meias xícaras. É uma forma também de você estar tomando apenas 2 xícaras de café por dia. Faz isso durante 3 dias. Depois você vai para 1 xícara de café por dia. Faz isso durante 3 dias. Depois você pode tomar meia xícara de café por dia. Faz isso durante 3 dias. E aí você tira. Se você fizer isso... Eu já fiz? Não, eu nunca fiz. Eu vi uma referência a essa ideia aqui na internet. Então, essa dica, essa orientação. Se você fizer isso, segundo quem eu ouvi falando, você consegue parar de tomar o café e não ter os efeitos colaterais. Essa ideia me faz parecer que é uma pessoa que decidiu que vai parar, está lidando com aquilo ali aos poucos, tira e nunca mais volta. Não é a minha ideia, tá? Eu acho que é um processo muito demorado para você experienciar uma rotina sem café. Eu prefiro o modo hard, mas está aqui, modo Nutella, se você achar uma boa para você, se você achar que encaixa mais na sua vida. Vai tirando aos pouquinhos. O dia que você tirou totalmente, eu ficaria pelo menos uma semana sem nada de café, para você ver como que seu organismo funciona sem ele, e se você quiser depois você volta, tá? São 2 formas de você fazer um detox de café, ver como que é a sua vida sem o café, e tomar decisão, se você quer continuar ou não, se você quer se relacionar com o café de um jeito diferente. É isso, não tem muita regra, tá? Eu acho, mas eu quero, esse vídeo, a ideia era meio que chamar a sua atenção para que você tenha mais consciência dos seus vícios e dos seus condicionamentos. Eu acho que café é um baita de um vício universal para nós brasileiros, né? Caraca, a gente adora um cafezinho. Eu também gosto, eu também ainda tomo, mas tô nessa. Mais um detox, mais um dia sem café. Eu gosto dos efeitos, tá? Tem impacto direto na qualidade do sono. Depois que você passa pela crise de abstinência, mais foco, mais concentração, menos ansiedade. É um foco mais assertivo, é uma mente mais silenciosa, mais calma, menos perturbável. É mais difícil você perder a atenção, perder a concentração. É diferente, tá? Mas se você quiser saber como que é, faça o teste, faça a experiência. Recomendo, eu acho que é super válido para você. Inclusive, fique à vontade para deixar a sua opinião aqui embaixo. Se você já teve alguma experiência de tirar o café, como foi isso para você. E não deixe de se inscrever no canal. Pô, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo. A gente se vê numa próxima. Até lá.